As coisas estão a acontecer muito depressa, a cada hora há novidades e, portanto, esta é uma fase para as empresas atuarem depressa e eu diria que nesta fase, essencialmente, atuarem no diagnóstico. As empresas têm atividades complexas, muitas vertentes da sua atividade e, portanto, as empresas deviam estar neste momento a olhar para os seus contratos e a perceber se toda esta situação e estes desenvolvimentos podem ou não ter impactos adversos nos seus contactos e por isso, nas suas atividades. Eu penso, obviamente, nos contratos comerciais, tentar perceber se a circunstância de todas estas suspensões, greves, todos estes desenvolvimentos causados pelo coronavírus podem ter impactos na capacidade da empresa cumprir contratos, na capacidade das contrapartes cumprirem também as suas obrigações, mas também olhar para os contratos de seguros, perceber se as apólices de seguros que têm vigentes e que se mantêm vigentes em função disto e se podem ser ativadas num cenário em que haja uma perda causada pelo coronavírus. Olhar para os contratos bancários até e tentar perceber se as entidades financeiras nestes cenários podem ter prerrogativas de unilateralmente alterar as condições previamente acordadas, invocando situações de alteração de circunstâncias. E, portanto, há aqui um conjunto de temas diretamente relacionados com a atividade em que as empresas têm de estar ativamente a fazer o diagnóstico e a preocupar-se, eu diria, com muita urgência. Mas depois, para além destes aspectos mais centrais da atividade, há outros temas que devem também ocupar os administradores e os gestores das empresas e que se calhar não são tão relacionados com o core da atividade. Por exemplo, estamos a chegar à altura das Assembleias Gerais, agora nesta altura do ano, e realizar reuniões com muita gente, com muitos acionistas, é algo que deve ser ponderado e se as empresas decidirem continuar essa prática, deve ser ponderado se porventura não tem que ser organizadas as Assembleias de forma diferente, com fatores de mitigação, com avisos aos acionistas, porque de facto estamos num paradigma diferente e o nível de escrutínio e de responsabilidade dos gestores vai ser maior. Seguramente que toda esta situação causada pelo coronavírus vai empurrar empresas para situações economicamente difíceis. Isso vai fazer com que os deveres dos gestores se intensifiquem também para assegurar que não são adotados comportamentos lesivos de credores sociais e que são devidamente cumpridos os deveres fiduciários perante todos os stakeholders. E, portanto, eu diria que há também aí um dever acrescido dos gestores para assegurar que são cumpridos os deveres legais, que no limite podem ser até o de a apresentação à insolvência ou de tentativa de implementação de planos de revitalização. Num outro patamar, eu diria que também as sociedades cotadas e sujeitas a deveres de comunicação ao mercado de informação relevante devem estar a avaliar o impacto numa base diária desta situação na sua atividade e na sua situação económica e financeira, para avaliar se, em alguma circunstância, esse impacto não constituirá informação privilegiada que deva ser objeto de divulgação pública. Há várias dimensões em que as empresas deviam estar a preparar. Esta é uma crise global que tem impactos em múltiplas áreas, a primeira das quais é a higiene e segurança. Portanto, as empresas têm o dever de zelar pela saúde dos trabalhadores e devem preparar planos de crise e planos de reação para saber o que fazer em cada momento, em cada uma das fases em que esta crise viral se vai desenvolver. E, portanto, a primeira coisa talvez seria definir com os serviços de medicina no trabalho o que fazer perante cada um dos cenários que possam ser construídos quando surgiram os primeiros casos de infecção, quando surgir uma infecção generalizada, preparar já todos os pacotes de documentação para ter reações rápidas às situações concretas quando elas aparecerem e quando as questões se colocarem. O segundo ponto será, num plano em que já estamos numa fase avançada, em que vai haver paragens de produção e esta situação vai se colocar essencialmente em empresas de produção, não tanto em empresas de serviços. Quando estivermos numa fase de paragem de produção, o que fazer? E aí temos que equacionar medidas como o layoff, eventuais reduções de número de trabalhadores, etc. Custos laborais diretos, não é tanto esse o tema. O que seguramente existirá é um impacto grande sobre as atividades que as empresas prosseguem,
impacto esse que pode inclusive passar por paragens de atividade e, portanto, é fundamental que as empresas ajam preventivamente, preparando-se para o que aí virá, adotando medidas que permitam acomodar de alguma maneira algum impacto que haverá sobre a atividade, designadamente poupando naquilo que podem poupar, para depois deixar para uma fase mais final, as fases em que já existem medidas concretas sobre trabalhadores, designadamente, e essa é talvez a medida mais importante, porque de alguma maneira permite aos trabalhadores manter algum rendimento, mas às empresas poupar algum dinheiro, que é a medida do layoff. A medida do layoff parece-me a mim que é a medida perfeita para este género de crise, porque é uma medida em que há um apoio da Segurança Social que paga uma parte substancial dos salários, a empresa fica com uma pequena parte, a suportar uma pequena parte dos salários, nessa medida tem um custo sem ter produção, mas apesar de tudo mitiga consideravelmente os impactos que esta crise pode atingir.